Eu não sou psicólogo. Bom, eu começo dizendo isso porque eu não quero que ninguém ache que eu tô aqui querendo ensinar nada, tá? O intuito desse vídeo, dessa gravação, é trocar uma ideia, tá? De certa forma, até mesmo um desabafo. Então, se você tá passando por um momento na tua vida, que talvez você vai ver no título do vídeo, que é separação, um término de relacionamento, e tá difícil, saiba você que estamos juntos. Também estou nessa situação. E o intuito, mais uma vez, repetindo, o intuito desse vídeo é trocar uma ideia, porque assim como o intuito desse canal, Biabi, né, seja uma abelha, de uma forma que a gente possa estar polinizando boas ideias, eu acredito que também faz parte do conceito desse canal de que a gente compartilhe vivências pessoais, inclusive, muitas vezes pode acontecer. E a vivência do momento diz respeito a como a gente normalmente fica quando a gente termina um relacionamento. E aí vem a questão. Muitas vezes é confortável em um momento de dificuldade que a gente perceba que algumas coisas que a gente faz, o outro, as outras pessoas que terminam um relacionamento também fazem. As outras pessoas também se sentem dessa forma. Então, vamos lá. Eu vou abrir para vocês como é para mim, de uma forma que eu espero de coração que você aí do outro lado que está vendo esse vídeo, que de certa forma você tenha uma identificação positiva com o que eu vou estar falando. E de certa forma, se você tiver a intenção, a vontade de se abrir também de alguma forma nos comentários do vídeo, a gente pode estar trocando alguma ideia, me chamar no Instagram. Eu posso te dizer que eu sou bem aberto a essas conexões, sabe? A questão de ajudar as pessoas, ela é muito forte em mim. Sempre foi. Isso me traz problemas, vou dizer com sinceridade, às vezes traz essa qualidade, essa característica minha, me traz problemas às vezes, né? Porque de certa forma, é uma dificuldade de negar situações. Por exemplo, alguém me pede ajuda, eu não sou obrigado a ajudar. Concordamos até aí. Mas existem pessoas como eu que muitas vezes vão ter uma dificuldade maior em negar uma certa ajuda. E não é que eu estou dizendo que eu gostaria de negar, porque é justamente esse o problema. Eu não gosto de negar, eu gosto de ajudar. Então vamos lá, parando de enrolar um pouco. Eu costumo me sabotar em um término de relacionamento pensando que eu não tenho valor nenhum, pensando que eu sou uma pessoa totalmente sem qualidades. Eu costumo pensar que se o relacionamento não deu certo, a culpa é minha. Só que eu também tenho a consciência de que não é assim que funciona. Então, é como se eu funcionasse em dois polos. Um me sabotando e o outro me erguendo, me botando pra cima. Alisson, não é assim que funciona. Tu sabe que tu não é uma pessoa sem qualidades. Tu sabe que tu possui muitas qualidades. Só que ainda assim, esse lado aqui que me bota pra baixo, ele é muito forte.
E ainda que eu tenha consciência, esse lado aqui ele não deixa de existir. Isso pode ser falado porque é o momento, a gente fica fragilizado nessas horas. Quando a gente termina um relacionamento, vamos lá, se tu iniciou o relacionamento porque tu gostava da pessoa, é porque tu fez planos com a pessoa, teve uma história, você colocou muitas crenças ali dentro, e no momento da ruptura, do término, muitas coisas se quebram. E acontece esse momento do imediato após o término, que a gente pode chamar, muitos chamam de o luto, o momento do luto do relacionamento. É natural, eu diria, por experiência, não por profissão, como eu disse no início do vídeo, eu não sou psicólogo. Não quero que você tente tirar nenhum tipo de ensinamento daqui, a não ser, como eu disse, trocar uma ideia, tá? Se alguma coisa desse vídeo te serviu, te ajudou, cara, eu fico muito feliz. Só de imaginar que algo que eu possa estar falando aqui possa ter gerado uma certa identificação positiva em alguém e, de certa forma, dê um conforto para alguém. Esse é o intuito do vídeo. Então, como eu estava dizendo, eu costumo me sabotar muito, tirando todo o valor que eu tenho e me culpando, achando que, e de certa forma acreditando que eu fui o culpado, o único culpado por esse término. Você provavelmente nesse ponto do vídeo já pensou um pouco e talvez você se identificou com isso e talvez você se identificou inclusive com o lado da consciência que eu falei. Você sabe que não é assim, mas eu vou te dizer, imediatamente após o término isso vai acontecer, porque você tá triste, porque ainda que, sei lá, você tenha tomado a decisão de terminar, você não queria terminar. Então, eu já me peguei pensando em alguns momentos, tipo, antes de terminar e depois de terminar. Antes de terminar, você pensou muitas coisas para chegar naquela decisão. Você, de repente, sofreu por conta dessa possibilidade de término, né? Porque quando as coisas não tão legais no relacionamento, a gente começa, às vezes, pensar que, eu acho que assim não vai dar certo. Então, só fazendo um vínculo, você pensou muitas coisas para tomar a decisão. Você passou por um período. Muitas pessoas até falam que o luto começa antes do término, porque é o momento que tu começa a perceber que as coisas não estão dando certo e tu já começa a sofrer por antecipação, porque tu tá vendo para onde as coisas estão indo. Mas lá atrás, quando você tomou a decisão, caso tenha sido você, você estava passando por um momento e aquele pensamento ele teve a sua dose de racionalidade. Você tinha razão. Você tinha as tuas razões para pedir esse término, para terminar esse relacionamento. E voltando, o que acontece depois do término muitas vezes é que você se culpa. Você não deveria ter pedido o término porque você não tem valor e a pessoa era maravilhosa. É uma tendência nesses momentos é você tirar todos os teus valores, todas as tuas qualidades e tirar todos os defeitos da outra pessoa. Você passa a... Não vou nem dizer como defeitos, tá? Porque me soa pesado, mas todas aquelas características, aquelas questões que a pessoa que você terminou tem de negativo e que
também culminaram, que também fizeram com que o relacionamento terminasse. Porque não é você sozinho. A pessoa participa o tempo todo disso. Vocês dois, nesse momento, não conseguiram sincronizar o suficiente, eliminar as dificuldades, as barreiras que vocês têm, que vocês tinham, para que vocês fossem, de fato, um casal que mantivesse a felicidade para os dois lados. Tem gente que fala, ou você quer felicidade ou você quer um relacionamento. Eu sei lá, eu não vou dizer que eu acredito nisso, tá? Porque ainda que um relacionamento... Eu não gosto da frase, o relacionamento não deu certo. Ainda que tenha terminado, o relacionamento deu certo por algum tempo. Eu gosto muito mais dessa visão, tá? Porque ali dentro desse relacionamento, por mais que tenha terminado, existiram muitos momentos felizes. Com certeza. Então cuida para não se sabotar nessa questão. Lembra que você também tem qualidades e a pessoa também tinha os defeitos dela, tá? Não foi você sozinho que chegou nesse resultado. E aí entra a questão dos filtros. Você fica com esse filtro negativo na tua cabeça e elimina qualquer conexão que você tenha com a racionalidade que você teve antes. Então eu penso assim, cara, Alisson, confia no que tu chegou, a conclusão que tu chegou antes. Confia naquele Alisson, porque ele também tá aqui dentro. O que difere é a situação. Lá você estava dentro do relacionamento, você estava vivenciando tudo aquilo e ainda assim você chegou naquela decisão. Depois é uma outra situação. Talvez bateu a carência, talvez você está se vendo sozinho, muitas coisas psicológicas estão te afetando a ponto de você não conseguir mais agir com a racionalidade de antes. Você está triste, e diversos outros fatores. Então, é bem complicado esse período, tá? Não é só pra você, é pra mim. Por mais que eu possa dizer que eu tenho uma consciência bem legal sobre isso. Porque, como eu tava falando antes, existem dois lados. Eu consigo me ver ali atrás no meu passado. Eu não tinha o lado da consciência para me ajudar. Eu só tinha o lado que me puxava para baixo. E isso dificultou bastante as coisas. Eu busquei terapia pela minha primeira vez. Busquei uma psicóloga para fazer terapia e, cara, eu digo para vocês, é muito bom, tá? Só que eu não vou recomendar terapia. Eu apenas posso recomendar terapia para quem quer terapia. Para quem não, sei lá, não tem preconceito com terapia, ou para quem talvez acha, terapia não é para mim, isso não é o que eu preciso. Se tu pensa dessa forma, tu tá certo. Não é para ti, tá? Mas se tu estiver disposto a procurar ajuda, procurar uma outra pessoa que não é você, para abrir as tuas situações pessoais para essa outra pessoa te dar uma outra perspectiva sobre a tua vida. Se tu tá disposto a ter essa ajuda, cara, vai ser fantástico. Vai ser muito incrível. E nesse período, eu até lembro que eu tava ensandecido com leituras. E livros de autoajuda, inclusive, tem muita gente que tem preconceito com livro de autoajuda, mas também foi os livros que eu li. Eu costumo ler livros sobre empreendedorismo, desenvolvimento profissional, mentalidade, mas alguns deles também entram nessa questão do autoajuda. E um dos livros, inclusive, é Perdoar, Amar e Agradecer, de uma autora gaúcha.
E esse livro, apesar de que ele não era para homens, né, a autora, ela nitidamente ela busca falar com mulheres no livro, né? Ela fala sobre as estrelas, né? E eu acabei comprando aquele livro sem perceber que era para esse público específico, né, feminino. Mas ainda que seja, eu digo para vocês que foi muito bom. Foi uma leitura, uma das melhores leituras. Talvez pelo meu momento, eu precisava ler o que eu li. E aí a questão do livro, juntamente com a terapia, foi uma força muito boa que eu tive, né? Foi um auxílio, foi um braço forte que eu tive, que me ajudou a evoluir, que me ajudou a passar para o próximo passo. Esse livro, inclusive, ele, só para dar um parênteses, ele falava sobre a nossa criança interior, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, eu recomendo que você pesquise um pouco sobre, porque seja você jovem, seja você mais velho, todos nós temos uma criança interior. E essa criança, muitas vezes, a gente não percebe a presença dela e as nossas ações, as nossas atitudes são guiadas por essa criança. Então, no momento que a gente se torna adulto, onde as responsabilidades chegam, é interessante a gente reconhecer a existência dessa criança, entender que sim, muitas das nossas atitudes, muitos dos nossos sentimentos vão vir dessa criança, mas a gente também precisa ter o reconhecimento e a clareza de que a gente não é mais criança. Então, é um ponto bem positivo, é um ponto bem interessante, melhor dizendo. Se você não sabe da criança interior, por favor, faça isso por você mesmo e descubra um pouco mais sobre si mesmo, através da criança interior. Chegando na parte da terapia, então, eu posso trazer, de repente, compartilhar uma ideia com você, que talvez não deveria entrar nesse momento do vídeo, mas, cara, por mais que eu escrevesse um roteiro, e eu não escrevi um roteiro, eu só tô falando aqui mesmo, eu apenas pedi para Deus que Ele me guiasse, para que a forma que eu fosse me comunicar aqui fosse a melhor possível para mim. Então, o que é o melhor possível? Numa sequência legal, que tenha uma certa coerência e que esse vídeo ele possa ser interessante para uma pessoa que seja, tá? Essa ideia me encanta muito. Então, se eu pudesse ser um parceiro para alguém que está passando por um período difícil, pode ter certeza que eu me preenche meu coração de saber isso, de imaginar isso, né? No momento que eu estou gravando, só de imaginar eu já fico bem feliz com essa possibilidade. Eu queria falar sobre o que a gente faz no momento de terminar, então. Tristeza, ela vai existir, não tem como. Eu vou te dizer aqui, ó, na maior sinceridade de coração aberto. A tristeza vai acontecer. Se é claro que você amava a pessoa, né? Tem um psicólogo que eu gosto muito, 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 um querido demais, que é o Marcos Lacerda. Ele fala até que seria você um louco caso você não sentisse o término do relacionamento, porque sentir o término é o normal. Se você não sentiu, alguma coisa tá errado. Então, beleza. Estou supondo que você que está me ouvindo, que está me assistindo, está sentindo o término, tá? Não tenta esconder isso de ti mesmo, ou se você tem pessoas que você tem uma certa facilidade, uma possibilidade de se abrir, se abre, chora, tá? Uma das coisas que a terapia me ensinou, me mostrou e eu vejo com muito bons olhos,
Se tu sentir vontade de chorar, chora. Bota pra fora. Não guarda isso, não enfia dentro de ti. Mas agora eu vou compartilhar uma questão que não foi a psicologia que me ensinou, mas talvez a maturidade. Ainda que você sinta vontade de chorar, vai ter um momento que você precisa levantar e seguir. Porque você não pode se permitir que a vida te deixe ali, te derrube e te deixe no chão para sempre. O que acontece com muitas pessoas, tá? Então, a vida vai te bater de todas as formas possíveis, mas olha para dentro de ti, pensa contigo mesmo e identifica esse momento, tá? Te permite, chora, conversa, grita, bota pra fora, mas lembra que vai ter um momento de tu ficar de pé de novo e seguir. Isso eu percebi não foi num término de relacionamento. Que eu tive esse insight foi quando eu perdi a minha mãe. No final de 2022, eu tava ainda em um período de luto de relacionamento. Terminando faculdade. E no meio disso tudo, eu perdi minha mãe. Eu tava na reta final do meu TCC, de arquitetura. E, cara, eu não sei dizer pra vocês o que é perder a mãe. De tamanha dimensão disso. Eu já tinha perdido parentes próximos, avós. Próximos avós eu digo porque eu convivia bastante com eles. Mas perder a mãe é uma questão diferente, tá? Eu não sei descrever, simplesmente. E no meio disso tudo, dessa tristeza, desse luto pela perda da minha mãe, eu me permitia chorar, e eu chorei bastante. Foi um período da minha vida que eu acho que eu chorei. Eu tinha a sensação de que eu chorei tudo que eu tinha para chorar na minha vida inteira. Nesse período de pós-luto, de relacionamento, juntamente do luto da minha mãe. E esse período foi quando eu percebi, cara, eu tô triste, eu tô precisando chorar. Se eu quisesse ficar aqui no chão, chorando mais um pouco, eu ficaria, porque eu ainda tava com vontade de chorar. Mas tem um momento que tu precisa levantar. Eu tava no meio do TC, como eu falei, e o TC ele não ia se fazer sozinho. Então eu peguei toda a minha emoção daquele momento e eu pensei, cara, eu não posso ficar parado. Eu preciso arrumar força para terminar esse TC, nem que for para dedicar para minha mãe. E foi o que eu fiz. Dessa forma que eu consegui arrumar força. Então, claro, eu tô falando agora de um luto de pessoa, né, uma pessoa próxima, no caso minha mãe. Mas esses términos de relacionamento também tiram o chão da gente. Então, é sobre isso. Te permite, mas lembra que tu precisa seguir, tá? E aí, entrando num outro ponto agora, vinculando com os livros que eu comentei, se tu quiser fazer alguma coisa, faça coisas saudáveis. Porque assim, ó, talvez você pense, voltar com a pessoa é uma opção? Ou não? E indiferente de ser uma opção ou não para você, busque se aperfeiçoar. Não fica parado. Não fica estagnado. Então, busque se aprimorar, tenha alguns hobbies
coisa positiva. Por exemplo, eu no meu caso, eu gosto de correr, eu gosto de ler. Então, o que eu estou fazendo basicamente? Trabalho, corrida, leitura. Isso vai trazer malefícios para minha vida? Não. Eu estou trabalhando, eu sigo trabalhando porque eu trabalho visando um objetivo lá na frente. Então, beleza, o meu trabalho está ok. E eu estou desenvolvendo, estou tentando crescer profissionalmente. Corrida, exercício, né? Tem aquela questão do corpo são, mente sã. Então, e questão de autoestima, acho que eu não preciso falar para você os benefícios de você cuidar da tua saúde física. A autoestima talvez seja o maior deles. De você se olhar no espelho e você gostar do que você está vendo. Enfim, tá? Eu acho que eu não preciso entrar em detalhes. E mentalidade, né? Os livros, eles vão oferecer insights diferentes. E aí que tem a questão desse insight diferente, essa perspectiva diferente, que também a terapia traz. Isso é muito bom, cara, para você que quer, obviamente. Mas isso é muito bom porque você, unicamente você, tu pode passar o tempo que tu quiser refletindo, meditando, enfim. Vai ter coisas que talvez tu não vai conseguir chegar, um raciocínio que talvez vai ser muito importante para você chegar naquele determinado raciocínio, só que sozinho às vezes tu não vai conseguir. Então, fazer a terapia é, para mim, abrir a minha vida para uma outra pessoa poder me dar uma outra perspectiva sobre a minha vida. Então, é uma coisa que sozinho eu não teria condição, sabe? De chegar naquelas respostas, naquela análise, naquela reflexão. É basicamente um mastermind, né? Que tu une a tua mente com a mente de outra pessoa e juntos vocês vão chegar num resultado que nenhum dos dois sozinho chegaria. Então, e o livro ele basicamente tem esse poder também, né? O livro você vai perceber como funciona a mentalidade de outras pessoas e assim vai conseguir às vezes extrair um produto daquilo que nem mesmo o autor chegou, mas através do pensamento dele combinado com o teu, vocês chegaram em um resultado maior. E por fim, como eu tinha dito antes, a questão de você começar a desenvolver hábitos positivos, hábitos construtivos. Como eu disse, hoje eu vou colocar o meu foco todo no meu trabalho, no meu físico, na minha mentalidade, porque eu não sei o que vai acontecer ali na frente. Eu não sei o que o destino me reserva. Ainda que, por exemplo, você pense em voltar com a pessoa, pensa só, se você estiver se aprimorando, se você não parar, não estagnar e seguir o teu aprimoramento, porque essa é a única certeza, a única pessoa que vai ficar até o final da vida com você é você mesmo. Então trate de se aprimorar. O foco, na verdade, ele deve ser todo em você. Tudo bem? Em algumas situações você vai depender de cuidar de alguma pessoa, de repente um ente próximo teu, ou dentro de um relacionamento você vai ter que cuidar da sua família, mas sem perder o foco em você. Se você, por exemplo, estiver doente, você não vai conseguir cuidar da tua família doente. Então aí vem esse cuidado. Primeiro cuida de ti para daí sim você poder ser uma pessoa forte o suficiente para estar cuidando das pessoas que você gosta. Então, seja lá o que o destino te guarda ali na frente, pensa comigo. Se tu tá se desenvolvendo, se você não parou, se você tá crescendo como pessoa, seja para retornar com a pessoa, ou seja para encontrar uma outra pessoa e começar um outro relacionamento com uma pessoa nova, você vai estar no caminho certo, porque você vai estar se desenvolvendo, você vai se evoluir, você vai se tornar uma pessoa cada vez melhor. E isso é muito pacificador pensar nisso. Então,
Como eu disse antes, sente, mas não esquece que a vida não para. Nada vai te esperar levantar se tu quiser ficar chorando, chorando, chorando e se perder naquela questão ali. Muitas vezes não vai vir ninguém te ajudar. Então, seja esse alguém, tá? O vídeo de hoje era esse. Como eu disse lá no início do vídeo, ele também foi um desabafo. E eu espero que de alguma forma, se você assistiu esse vídeo, a câmera deu uma embaçadinha. Se você assistiu esse vídeo porque talvez você estivesse precisando trocar uma ideia, espero que de alguma forma tenha sido bom para ti, tenha te confortado teu coração. Aceita a tristeza. Não tenta negar ela, tá? Aceita a tristeza porque é um processo. Não teria como ser diferente. Mas passa. Tá? Em algum momento ela vai passar. Fica bem e conta comigo. Qualquer coisa chama. Valeu. Um abração.